Bom dia pessoal! Nesse dia chuvoso, frio em Curitiba, vamos esperar a nossa convidada entrar, que hoje é um tema incrível, incrível, um dos mais importantes na minha opinião, e vai ter muita informação boa. Deixa eu chamar ela aqui. Chamar. Oi, bom dia. Tudo bom, Thay? Tudo bem, e você, Chá? Tudo bom, graças a Deus. Então, obrigada, Thay, primeiro por aceitar o convite, por a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. E que, na minha opinião, acho que todas as famílias tinham que saber um pouquinho, pelo menos, disso, né? Exatamente. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade, Chá. Imagina, imagina. Então, assim, a gente atende muitos pacientes que a gente percebe que algo está diferente, né? Seja que não está com estímulo adequado, está com um comportamento estranho, ou também tem muitos pais que chegam para a gente falando, olha, eu acho que meu filho não está desenvolvendo do jeito que deveria, nada disso. Então a gente fez essa live exatamente para estes pais, para a gente desmistificar muita coisa, para a gente colocar os alertas que a gente precisa, porque o tempo é algo muito precioso e que não volta na infância, né? E então a gente precisa conversar sobre isso, né? Sim. Ah, olá. Ai, desculpa, é que tá, talvez tenha algumas interferências aqui, tá? Que eu moro bem no centro, então Tranquilo. tem algumas interferências aí. É exatamente isso, né? E eu sempre falo, assim, que aquele coração de mãe nunca falha, né? Se ela percebe alguma coisa diferente, algum atraso no desenvolvimento, é porque é a hora de investigar, né? Então, Exatamente. é bem importante a gente saber quais são os sinais de alerta, né, Chá? Então, a gente trouxe isso, vai trazer hoje durante a live isso para vocês. Perfeito, perfeito. Até porque, assim, na dúvida, o ideal é já começar a intervir, né? Exato. Então, pode não ter nenhum diagnóstico, pode ser que seja algo passageiro, uma falta de estímulo, um hábito errado, mas quanto antes a gente intervém, melhores são os resultados e mais qualidade de vida a gente traz para essa criança e também, na verdade. Exatamente. Aham. Futuramente, ali durante a live, eu quero falar um pouquinho sobre essa intervenção precoce, né? A importância dessa intervenção ali para o desenvolvimento da criança, né? Que é o momento em que o cérebro da criança está dando essa oportunidade, né? Uma janela de oportunidade que a gente chama para ela aprender, né? Então, a gente vai trazendo isso também, né? E muitas famílias assim chegam para mim, né, com essas dúvidas, né? Ai, será que precisa realmente fazer uma avaliação? Será que não tô exagerando? Será que não é só uma fase, né? E muitos também já chegaram falando assim, eu sentia que algo diferente no meu filho, mas achava que era coisa da minha cabeça. Então, Exatamente. Isso é muito comum da gente ouvir. E às vezes a mãe fala: eu sempre falei para o pediatra, eu sempre falei para o pai dele, eu sempre falei para alguém que ele estava diferente, e nunca ninguém me ouviu. Então, o que eu sempre falo para as famílias quando elas comentam isso na consulta de odontopediatria, porque eu pergunto também do desenvolvimento, eu falo: olha, na dúvida, investiga. Na dúvida, tira uma dúvida, vai lá no especialista, porque o máximo que vai acontecer, o máximo que vai, é você chegar e o especialista falar: não, tá tudo bem, você só precisa tirar a tela, tá tudo bem, você só precisa levar ele para brincar, fazer uma atividade. E é ótimo, o melhor dos mundos nessa fase, né? É esse contexto. Mas, e se não for? se não E for. se a gente perdeu um tempo precioso? Esses tempos eu estava conversando com a neuro aqui da clínica, com a neuropediatra, e ela estava comentando que estão atendendo os irmãos, que a gente sabe que tem uma questão genética grande, então o irmão mais velho já tinha um diagnóstico sério,
E nasceu o irmão mais novo e a família começou a ver os pequenos sinaizinhos ali, bem no início. E aí já entraram para a intervenção, já começaram sem ter diagnóstico, sem ter laudo, sem ter absolutamente nada. Já chegaram e começaram a intervir, porque a intervenção é um estímulo, você já vai falar mais sobre isso. E assim, a criança foi desenvolvendo de uma forma linda, maravilhosa. Então, esse tempo não foi perdido. E como você falou, no início da vida, o cérebro está fazendo muitas, muitas, muitas conexões. Isso é extremamente necessário, né? Exatamente, né? Isso também é bem legal que você comentou ali, que a intervenção precoce ela não precisa necessariamente de um laudo, né? Claro, o laudo é super importante. Eu sempre falo para os pais assim, não foca no laudo, foca como um laudo para você ter um direcionamento do que fazer e não na nomenclatura, né? Então assim, foi diagnosticado com TEA e agora? Intervenção. Então, agora ele vai dar um direcionamento de como fazer a intervenção, quais profissionais procurar, né, para fazer essa intervenção. Então, é desmistificar um pouco isso. O autismo parece assustador, assim, né? Claro, tem os seus desafios, com certeza. Mas também é um direcionamento que hoje em dia a gente tem muitos estudos comprovando, né, da eficácia da aba, do Daver, né, ali para fazer estimulações. Então é isso para isso que eu falo, para isso que funciona o laudo. Mas mesmo sem o laudo, dá para a gente começar assim, né, a intervenção. Sim, muda a história da família, muda tudo, gente. É incrível mesmo. Graças a Deus a gente tem muito, muito, muito recurso hoje em dia, né? Que a gente pode. E eu queria que você contasse pra gente, Thay, quais sinais merecem atenção? Quais sinais a família precisa estar atento? Quais são os sinais precoces? Enfim, dá um apanhado geral do que a gente precisa estar muito atento para a gente descobrir se tem um atraso, não tem, se a gente precisa procurar ajuda. Uma coisa bem importante que você já falou é que se alguém da família tiver ali algum diagnóstico, já é um sinal de alerta. Tá? Outra coisa é se a criança não responde pelo nome, se ela faz pouco ou não faz nenhum contato visual, né? Essa dificuldade da criança em socializar com os outros, não só com outras crianças, mas com adultos também. A criança que tem algum atraso ou não tem ausente ali da fala é um ponto relevante ali, que acho que é que a maioria procura, né? Isso é que a maioria da família procura, tem algum atraso na fala. Se a criança ela tem uma dificuldade assim de se organizar, assim, ela se irrita muito fácil ou ela se irrita com muita frequência, é um sinal de alerta também. Você falou ali de comportamentos repetitivos, se a criança se envolve numa brincadeira ali que é um pouco disfuncional, fica girando rodinha do carro, batendo no brinquedo, né? Por muito tempo ali ela não engaja numa brincadeira, tem muita dificuldade de fazer uma brincadeira funcional, né? De causa e efeito, ou até aquela brincadeira simbólica que a gente chama. São sinais bem importantes ali. Exatamente. E assim, não precisam ter todos os sinais para a gente procurar ajuda, né? Teve uma vez que eu atendi uma paciente que até me marcou bastante, que ela tinha uma sensibilidade extremamente aguçada aos sons, extremamente. Então, assim, o barulho do chuveiro incomodava, sabe? E aí eu fui conversando, fui falando, olha, investiga, né? Porque um barulho de uma moto super alta, enfim, um liquidificador bem alto, beleza, tudo bem, a criança sentia um pouquinho e continuar, mas ela paralisava, até com o som do chuveiro. Então, assim, os outros sinais eram bem mais leves, bem mais leves. Mas eu falei, opa, vamos procurar, porque ela tinha isso e tinha também muita dificuldade para dormir. Muita, muito, muito, muito. É importante. Essa de dormir. Aí, exatamente. Eu falei, gente, na dúvida a gente vai procurar ajuda, a gente vai tirar a dúvida e depois, enfim, né, realmente tiveram um diagnóstico, foi tratar e melhorou completamente, né? A criança volta a ser... Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, exatamente. Porque, assim, imagina uma criança que se irrita até para tomar banho com um barulho, que é um barulho para ela muito te incomoda. Um barulho, aqui tem compressor, né? Então, um barulho desse, né? De irritar ao ponto de perder o controle. Então, isso não é legal. Isso realmente tira um pouco de qualidade de vida da criança. Exatamente. E esses sinais aparecem desde o início, não é verdade? E quando assim, os sinais que a gente consegue ver no bebezinho, na criancinha de 1 ano, que ainda não fala, né? Que ainda não
a gente não consegue ver um atraso real na fala, mas quais são esses primeiros sinaizinhos que a gente consegue ver, Thay? Uhum. Por exemplo, as mães que amamentam, né? Se a criança não faz o contato visual durante a amamentação, né? Se a criança ali não se interessa por brinquedos, ali, se o bebezinho não se interessa por brinquedo, ou se interessa muito por alguma coisa, assim, bem, como posso dizer, assim, estranha, assim, tipo um objeto ao invés de um brinquedo, assim, todo colorido, né? São coisas, assim, que dá para chamar atenção, ali, né? Que chamam atenção. E assim, gente, uma coisa que eu também quero enfatizar bastante, que os pais também trazem isso, né? Que cada criança tem o seu tempo. E sim, né? É verdade até um certo ponto ali, né? Porque a gente tem marcos no desenvolvimento. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Até os 12 meses ali, 2 meses, 1 ano e 2 meses ali, a criança tem que ter um repertório ali que a gente chama, né? Uma aquisição de fala ali de 5 palavrinhas, né? Então, se a criança já não tem, opa, né? Então, a criança, por exemplo, já tem que responder pelo nome, né? Já não responde. Claro, não ficar, mantendo contato visual ainda, né? Não, mas assim, pelo menos responder pelo nome já sim. Então, são coisas assim que quando a criança ela não acontece, né, dela acompanhar esse marco de desenvolvimento, a gente precisa investigar e não esperar, né? Sim. Sim, porque cada criança tem o seu tempo, mas existe uma faixa de normalidade, Exatamente. né? Uhum, Então, até é muito controverso isso, porque tem uma faixa muito grande de possibilidades, e a gente sabe, assim, como se fosse, como a gente conversando, tipo, engatinhar. Não é mais um marco para a pediatria, mas a gente sabe que isso é extremamente importante para o desenvolvimento e para o futuro da criança também. Então, não é só uma fase que ela tem que passar. Isso conecta os dois lados do cérebro, isso aumenta a visão periférica, isso melhora a coordenação motora. Enfim, tem N fatores que o engatinhar ajuda nesse processo. Então, o considerado normal é até 1 ano e meio, mais ou menos. Mas uma criança que anda com 1 ano e meio, ela tem alguma coisa que está atrapalhando, porque a imensa maioria é por volta de 1 ano, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, sim. mesmo que não exista um diagnóstico fechado, a gente vê que tem alguma dificuldade. Né? Não é algo que a gente possa só falar, não, tá tudo bem, passa, tá tudo certo. Então, eu acho muito importante a gente, claro, não fazer disso um enorme problema, o mundo acabou, a gente está atento, né? A gente pesquisar um pouquinho mais. E hoje, com tanto acesso à informação, né? Tá tão fácil da gente conseguir. Eu sei que é muito fácil conseguir e é muito fácil se perder também, porque Isso que eu ia tem falar. gente falando de tudo, né? Uhum. Mas a gente ouviu o porquê, né? Entender o porquê que aquela pessoa está falando, investigar uma outra visão de um outro profissional e aquilo fazer sentido na tua cabeça, porque ninguém conhece mais a criança do que a própria mãe, né? Do que a própria família, é quem está o tempo todo. Então, por mais que a gente tenha uma consulta gigante, uma consulta de 2 horas, isso nem se compara com a vida inteira, a mãe ali do lado, a mãe acompanhando, né? Então, por isso que, assim, se a mãe tem dúvida, eu sempre estimulo os pais a procurarem. Procura primeiro as informações, ouça de tudo, veja o que faz sentido na sua cabeça, o que tá fazendo sentido com a realidade que vocês vivem, e daí vão procurar um profissional, porque daí é certeiro. Uhum. Sim, e eu sempre falo assim para os pais quando chegam assim para uma avaliação, o primeiro estudo que eu faço é uma anamnese, né, Chá? Então, para assim entender o histórico da criança ali, como que foi desde o parto, enfim, que isso faz muita diferença, né? Mas também eu vejo assim que quando tá, temos um diagnóstico e agora vou começar a intervenção. Eu faço muita orientação parental, né? Porque assim, a gente fica com aquela criança 45 minutos, 1 hora. Mas quem fica o dia todo, né? O final de semana todo são os pais. Então, como fazer esse manejo, né? Então, como lidar com uma frustração, com uma birra, quem sabe que no TE é um pouquinho mais difícil. Então, sim, é importantíssimo ter esse manejo de comportamento, a orientação dos pais ali também, né? E os pais, isso que você falou, né? Estudarem isso, né? Saberem a nomenclatura do que a gente está fazendo, até para saber como fazer ali na prática, porque a teoria é linda. Na prática já é mais desafio teórico, então por isso que é super importante.
Exatamente. A Fran mandou uma pergunta: que sintomas observar nas crianças quando os sinais do TEA são muito sutis? Quando a criança anda, fala, come, mas o nível de interação é baixo. Uhum. Isso a gente sempre fala, né? Que as crianças mais velhas são. Provavelmente foi uma criança mais velha, assim, na interação social, a gente percebe, assim, dificuldade de organizar as emoções, né? Então, eu fico muito brava, assim, tem uma dificuldade de. A criança sempre vai ter a frustração, mas ela tem uma dificuldade de voltar, assim, sabe? Interação com outros colegas ali, você percebe, assim, que tem uma dificuldade, não só uma dificuldade, assim, ali até, eu já tive um paciente, assim, que foi bem exacerbado, assim, sabe? Então, começava a ter, é meu amigo, meu melhor amigo, eu amo meu amigo, então, assim, é sempre muito 880, sabe? Então, é uma coisa também de se observar ali. Os pais e os professores percebem também essa dificuldade de lidar com, eu já falei, né, com as frustrações ali da birra, né, mas assim, a criança, ela não... A rigidez de comportamento. Isso, assim, essa rigidez de comportamento também, mas assim, essa questão de lidar com as emoções, assim, a gente percebe muito nas crianças que tem, a gente sempre acha, é só uma birra, né, mas não, às vezes é essa questão de se organizar sensorialmente também, e a rigidez de comportamento, né? A criança que é um pouco inflexível, né? Com rotina ou com até com alguns elementos assim do dia a dia, sabe? Então são coisas assim que são sutil que a gente pensa, é só uma rotina, mas não, é inflexibilidade também. Não, perfeito. Perfeito. E assim, e nem sempre é TEA, né? TEA é o que a gente mais fala, né? Autismo, tal. É o que a gente comenta, mas tem altas habilidades, tem outros diagnósticos. Ai, que fofa. Ai, a Mari linda. Ai, que bom que você se conhece. A Mari é maravilhosa, meu Deus do céu. Eu gosto muito dela. Ai, que coisa boa. Ah, então, até me perdi do que eu tava falando. Mensagem dele, hein, Mari? Beijo. Sim, não, que não é só o diagnóstico de TEA, né? Então não é só, é um atraso, tem uma hipersensibilidade, enfim, não é que vai ter um diagnóstico de TEA. Tem outras coisas que a gente pode, e às vezes não tem diagnóstico mesmo, é só uma hipersensibilidade que está atrapalhando a criança, né? Uhum. Na hora que a gente vai fazer, né, a avaliação, já que a gente preparou também uma live para isso, né? A gente faz assim, porque existe um DSM, um manual de diagnóstico, em que a criança precisa cumprir ali algumas áreas para fechar um diagnóstico. Se for uma coisa isolada, não fecha um diagnóstico, né? Então, por isso que a avaliação é feita com muito cuidado, assim, né? E tem que avaliar desde a parte ali da anamnese. A avaliação começa ali com a conversa com os pais. Então... Sim. Sim, e assim, e não é porque não tem o diagnóstico que não vai fazer a reabilitação. Exatamente. Então, porque eu vejo muitos pais falando, mas ele não é, eu sei que ele não é autista porque ele faz tal coisa. Então, eu não sei se vale a pena procurar ajuda. Sempre vale, sempre vale. Porque, né, a dificuldade que acontece agora no início vai potencializar e vai ficar muito maior na vida adulta, né? Então, se a criança já tem essa dificuldade de lidar com as emoções, essa rigidez cognitiva, tudo isso, isso não vai desaparecer. Ela pode até reprimir isso, mas lá no futuro vai vir a consequência, não é, Thay? Exatamente. É por isso que eu sempre falo, assim, esperar não vai trazer resposta. Esperar só traz mais dúvida e gera uma ansiedade nos pais, né? Que fica a investigar. Se tem ali essa dúvida ali, investiga. É o que você falou ali no início. Talvez não seja nada, mas se for. Né? Então já vai para intervenção, já vai para estimulação, que estimulação nunca é demais. Nunca, nunca. E não vai fazer mal, né? Não vai fazer mal para o tempo. Bem pelo contrário, vai fazer muito bem mesmo. Eu lembro até da Fer, de novo, né? A neuro falando que ela teve alguns pacientes que tiveram diagnóstico nível 3 de suporte, enfim. E aí, na anamnese, na conversa, descobriram que a criança não era muito estimulada. Então, ela passava muitas horas na TV, ela não tinha um repertório de ideias, de brincadeiras de um adulto junto com ele, enfim. Daí fizeram alguns ajustes na rotina, a criança saiu do espectro. Então, na verdade, ela não era. Né? Ela só estava com sinais compatíveis.
Exatamente. Então, é um mundo mesmo. Não tem como a gente falar, ai, tendo isso, sendo aquilo. É avaliar cada caso. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa avaliação feita em consultório, tá? Uhum. Aí, hoje a gente tem um protocolo que a gente chama de padrão ouro, né, ou ADOS. Ele não é um teste assim, de perguntas, ele é uma avaliação que a gente faz de uma observação do comportamento da criança em situações específicas. Então, uma avaliação que traz muita segurança, me direciona para o que fazer, né? Além de ser bem clara, assim. E essa avaliação, é importante a gente falar que não é só o ADOS, a gente tem uma anamnese, o ADOS, e outros instrumentos ali para ajudar nesse fechamento. Né? Porque acho que uma avaliação sozinha nunca, nunca fecha nada. Então é bem importante a gente estar mencionando isso também. Aí a anamnese, para quem não é da área da saúde, é aquele monte de pergunta que a gente faz Importante no essa parte. início. É aquela entrevista super gigante que normalmente a gente faz, pergunta umas coisas que os pais falam, meu Deus, o que tem a ver, né? Mas faz sentido. Tudo isso é uma pecinha do quebra-cabeça que a gente vai juntando e vai fazendo sentido. E é importante também a gente falar assim que profissionais da saúde estão acostumados já a lidarem com crianças que atendem um volume grande de crianças. A gente, só na forma com que a criança está brincando com os brinquedinhos, isso já vai acendendo um alerta. Então, também já ouvi de mães, ai, levei. E assim, sabe, ele só olhou meu filho e já deu o diagnóstico. Aí eu falo, mas calma, né? A pessoa lida com isso todos os dias. Tem níveis que realmente são muito claros. Você não vai precisar do teste. E tem níveis que são sutis, que aí o teste se torna extremamente importante. Então, o diagnóstico também não é fácil para todo mundo. Não. Né? Existe fases, né? Eu falo que o diagnóstico, assim, para uma família, é como se fosse um luto. Querendo ou não, a gente sabe que é um processo ali. Então, e é por isso que eu falo, assim, por mais que você esteja na parte da negação, vai em busca da intervenção. Eu vou ficar teclando nessa tecla aí a live inteira. Sim, é porque o laudo, o diagnóstico não muda nada. Não muda nada. O que vai mudar é o que a gente vai fazer com aquelas dificuldades que a criança apresenta. Não é? Exatamente. É por isso que eu falo assim, ó, você falou bem importante, porque quando eu testo um diagnóstico de uma criança, eu falo assim, ó, antes do diagnóstico, teu filho era, digamos, o nome dele é Matheus, era o Matheus, ele continua sendo o Matheus. Né? Agora a gente só precisa fazer algumas estimulações, alguns ajustes, como você falou ali, para ele desenvolver, né? Ele tem a capacidade. Sim, exatamente. Não, perfeito. A Tainá disse: diagnóstico não é sentença, é ponto de partida. Ai, maravilhosa, perfeita colocação, porque é isso mesmo. Na verdade, é um CID que a gente tem que pôr, né? E não que vai falar como que a criança vai ser. Nossa, a gente tem cada caso, assim, aqui, que a gente acompanha na Lanvide, crianças, claro que não é TEA, são outros diagnósticos que não teria nem 3 meses de vida, tá fazendo 6 anos. Tem diagnóstico nunca sentença, né? Quem diz a verdade, quem diz a sentença final é só Deus, é só Ele que sabe. Ele dá inteligência para a gente conseguir lidar com essas situações e fazer uma vida o mais normal, o mais tranquila, o mais perfeita possível para todas essas famílias, né? Sim, a qualidade de vida que a gente vem mencionando também, né, Chá? Exatamente. E pode falar. Não, é que eu tava falando da avaliação ali, que daí fiquei pensando que não é necessário todas as crianças fazerem o ADOS, né? Então, o ADOS, ele... Mas sim, se existe algum sinal, é necessário avaliar. Né? Porque o ADOS, ele nos direciona, como eu já te falei, e a partir dos 12 meses já dá pra gente aplicar. Né? Então, você vê ali como ele tem uma eficácia muito grande, assim, para avaliação ali do TEA. É de 1 aninho até quanto tempo? Até o idoso. Essa parte eu não sabia. Legal! O ADS ele é dividido por módulos, né? Então, a partir dos 12 meses do aninho até... E tem muito... Até a neuropediatra da Lambi comentou que ela ainda recebe bastante demanda ali de idoso,
estão descobrindo agora, né? Que antigamente não se falava muito. Agora, Sim, hoje isso é em dia, já tem mais clareza, né? Então, isso perfeito. é legal do Ados. Ai, que legal, que legal. E na semana que vem a gente vai fazer uma live falando um pouquinho mais dele, porque, né, quando a gente não entende muito, quando a gente é leigo, é mãe, é só mãe, pai, a gente fala, meu Deus, mas o que que vai fazer com uma criança de 1 ano? Que ela não vai falar, ela não vai questionário, ela não quebra-cabeça, que é algo que a gente pensa que a psicóloga vai fazer, né? Ela não vai contar história, eu vou contar uma história, ela não vai. Então, saber que existe esse recurso já desde cedo para já guiar por um caminho é incrível, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, se tem alguém assistindo essa live que está passando por esse momento, assim, não se sinta sozinho. Procure ajuda, mesmo que a família toda fale que você é louca, você está procurando pelo em ovo, porque é isso que a gente escuta, né? Imagina, você está procurando doença. Olha, um menino tão bom aí, está fazendo tudo e você está procurando doença nele. Gente, isso pode mudar o futuro da criança. Pode mudar. Isso, enfim, a gente nem consegue mensurar quais as vantagens que a gente tem de descobrir algo cedo e mudar lá para frente, né? E buscar uma resposta para isso, mesmo que seja a resposta, tá tudo bem, tá tudo certo, só muda isso aqui, é um ato de amor incrível, não é? Exatamente, exatamente. E a partir disso, né, vem a intervenção precoce que a gente vem falando ali desde o início. A intervenção precoce ali é o momento da criança, né? Eu sempre falo para os pais, foi mais fácil você aprender inglês quando você é criança ou quando você é adulto? É mais fácil você aprender a nadar quando é criança ou adulto, né? Então a gente sabe ali que quanto mais cedo aquele cérebro está preparado para receber essas estimulações e aprender novas habilidades ou potencializar as que já tem. Então, e gente, eu falo assim na prática, tá? O meu filho, ele recebe muitas estimulações ali, então eu vejo assim o quanto ele desenvolve com essa estimulação, e ele tem 1 ano. Então, eu vejo assim na prática também. É rápido, é muito rápido. É incrível, é incrível. Perfeito, então, gente. Então, se ficou alguma dúvida, podem mandar aqui pra gente na live, podem mandar mensagem por direct, WhatsApp, enfim. Não fiquem com dúvida, gente. O resumo é procurem ajuda no menor sinal. O coração de mãe é muito difícil falhar, muito difícil. Verdade. Eu nunca atendi uma mãe que tinha uma queixa e não tinha algo relacionado. Pode ser que não seja o que ela achava, mas que tinha algo, tinha. Então, se a gente tá com aquele negocinho no coração, a melhor coisa é procurar realmente ajuda. E na semana que vem a gente vai ter a live, já que era a próxima. Ai, linda! Semana que vem vai ser sobre testeados. A gente vai falar quando fazer, como que funciona, se seu filho precisa. Vocês podem vir com mais dúvidas, tá? Trazer as dúvidas aqui para a live, a gente vai conversando, gente, porque é isso mesmo, a gente precisa divulgar, a gente precisa dar informação para as famílias. Então vai ser semana que vem, no dia 22, sexta-feira, às 9 horas. E daí no dia 29, ai, que linda, Fran, maravilhosa, muito pertinente o tema. E no dia 29 a gente vai ter a terceira live falando intervenção precoce. O que pode mudar completamente o futuro do seu filho e o erro que atrasa o desenvolvimento. Então, assim, tem muita, 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 muita informação, gente. Já anotem. Então, resumindo, né? Só um resuminho, exatamente. Já venham com as dúvidas, pesquisem durante a semana e a gente vai conversar muito, muito, muito nessas próximas semanas. Então, Thay, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada por a gente poder dividir mais informações com a família, com as famílias, ajudar essas mães que podem ter alguma dúvida. E também acender uma luzinha, porque às vezes nem é no nosso filho, mas a gente vê o filho de uma amiga, filho de um vizinho, um colega da escolinha. E a gente ter essa informação pode mudar a vida da pessoa, né? Né? Até alguém que trabalha ali com, eu falo que muitas vezes a escola pode nos ajudar nisso. A escola chamar essa família, então quanto mais a gente divulgar, né, esse conhecimento, melhor é para a criança. Eu falo, sempre é a criança. Sempre, sempre. E vai ser o nosso futuro, né? Porque daqui a pouco crescem, então é o futuro do país, o futuro da família, é tudo.
Então, muito obrigada, pessoal, por todo mundo que assistiu. Nos vemos na semana que vem. Anotem todas as dúvidas e vamos conversando, tá bom? Obrigada. Até mais, gente. Um beijo, gente. Até!